A Bíblia diz, no livro de Jeremias, no capítulo 7, nos versículos de 1 a 34. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Se tu caiu nesse vídeo hoje de paraquedas, vou te falar que a gente já está no terceiro vídeo sobre Jeremias. Estamos estudando os livros proféticos. Já estudamos Isaías e estamos estudando Jeremias, o profeta Jeremias. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Tu imagina a cena? Tu consegue entender? Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escute a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Quer dizer que muitas vezes tu entra na casa do Senhor para adorar o Senhor, mas tu não está escutando a voz do Senhor. E Deus levanta um profeta, um homem de Deus, boca de Deus, para falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Significa que entrar pelas portas da casa de Deus é importante congregar, mas o principal é tu ser filho, é tu habitar com o Pai, é tu adorar o Pai em espírito e em verdade. E para que entrar na casa de Deus se não for algo genuíno? Só para que os outros saibam? Só para fazer de conta? Deus está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Vimos que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Isso é uma ilusão, isso é uma vaidade, isso é algo que não faz sentido algum. Aquela construção, o Senhor Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. É uma bênção quando tu adora no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Agora, quando tu pensa que o templo do Senhor é o mais importante, tu está envolvido com rituais, com religião, com aparência, com o exterior, com o que é público. Quando o que é íntimo, particular, pessoal, tu não cultiva. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Sempre Deus está falando, né? Se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês fizerem aquilo que me agrada, eu vou abençoar vocês. Vocês terão a minha presença. Como que eu faço justiça? Como que os meus caminhos, as minhas ações são pautadas pela justiça? Quando eu não oprimo o estrangeiro, quando eu não oprimo o órfão, quando eu não oprimo a viúva, quando eu não derramo sangue inocente, quando eu não sigo falsos deuses. A idolatria, sempre a idolatria. Aí muitas vezes aparece
a ideia das estátuas, das esculturas, das imagens. Mas eu tenho dito, sim, isso é idolatria. Mas também existe a idolatria do coração. A idolatria por um pai, a idolatria por uma mãe, a idolatria por um marido, a idolatria por uma esposa, a idolatria por um filho, a idolatria por uma filha, a idolatria pelo trabalho, a idolatria pelo próprio corpo, pela saúde, pela beleza, pela riqueza, pelo poder, pelo status, pelos títulos. Qualquer ser humano no lugar de Deus, qualquer objeto no lugar de Deus. Vimos no outro vídeo pedras e árvores, pessoas que atribuem a coisas e objetos poderes sobrenaturais, poderes de salvação. Nada disso importa, nada disso importa. Isso tudo é uma vaidade, é uma ilusão, é uma tolice, é uma mentira, é um engano. E por isso vem a ira de Deus. Deus está dizendo que se tu endireitar, emendar os teus caminhos e as tuas ações, tu vai habitar nesse lugar. A gente está sabendo que está sendo profetizado especificamente para Judá e para Jerusalém. Mas habitar neste lugar também pode ser estar na presença de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Estar na presença de Deus, não temer mal algum, confiar que Deus está conosco e que nós estamos com Deus. De que há comunhão, de que há intimidade, de que há amor, de que há perdão, de que há santidade. É isso que significa escutar a palavra do Senhor. Entra na casa de Deus, entra no templo de Deus, cumpre o teu ritual, cumpre a tua religião, paga os teus votos. Todo mundo fica vendo que tu é de bem, porque tu foi à casa de Deus. Mas e o teu coração? E as tuas ações? E os teus pensamentos? E os teus sentimentos? 8. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. Quanto engano, quanto sofisma, quanta mentira. Palavras que não fazem sentido, que não estão na Bíblia, que não foram ditas por Deus. 9. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos, sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Então tu imagina que tu tá entrando no templo, na casa de Deus, e tem um profeta do lado de fora, falando que vocês roubam, falando que vocês matam, falando que vocês cometem adultério, falando que vocês juram falsamente, falando que vocês queimam incenso a Baal. O que quer dizer isso? Idolatria. Adoram outros deuses. Pensa na coragem de Jeremias. As pessoas entram e pagam seus votos, fazem seus rituais e dizem: estamos salvos. Eu já fiz o que tinha que fazer. Já cumpri meu ritual. Já bati o ponto. Já assinei meu ponto. Já bati meu cartão. E Deus diz: eu tô vendo. Eu mesmo, eu vi. Eu mesmo sei. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que ele fez por causa da maldade do meu povo de Israel.
Agora, visto que vocês fazem todas estas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com que este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló, vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. O que Deus está dizendo? Que o que Deus fez com Israel, com a tribo do norte, com as tribos do norte, Ele ia fazer com as tribos do sul, com Judá. Que tudo ia ser destruído. Sabe, o meio virou fim. O templo, a gente viu alegria, a gente viu tudo que Deus ordenou para que Salomão fizesse. A gente viu a glória, a graça que era o templo. E agora o templo é um lugar para tu continuar pecando. Tu pensa que tá agradando a Deus? Claro que não. Tu sabe que tá mentindo, tu sabe que tá roubando, tu sabe que tá matando, tu sabe que tá adulterando, tu sabe que tá jurando falsamente, tu sabe. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas tu tem que te arrepender. Tu tem que emendar os teus caminhos, consertar as tuas ações. É isso que Deus está dizendo. E aí, tu entrou na casa de Deus, mas tu não te arrependeu, porque tu nem com Deus falou. Tu foi lá, de corpo, mas não de alma, não de espírito. Tu simplesmente entrou e saiu do mesmo jeito, ou até pior, porque não aproveitou para se arrepender. Tu não adorou a Deus, tu não ama a Deus. Aí o que Deus diz? Eu vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos. O templo era para ser um lugar para que a gente adorasse a Deus, cultuasse a Deus, se alegrasse na presença de Deus. Mas não, estava virando um lugar de salteadores, um covil, um comércio. Incrível, né? No tempo de Jeremias e nos dias de hoje, pessoas que ouvem a voz de Deus, líderes, pastores, profetas, mestres, ouvem a voz de Deus, mas falam o que o povo quer ouvir. Sabem o que a Bíblia diz, mas não têm coragem mais de falar, porque estão comprometidos, estão envolvidos, têm compromissos, lideranças, nome, fama, poder. Eu não sei. O que eu sei é que não falam mais a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Não falam mais o que o Senhor fala. Simplesmente fazem de conta. Usam a noiva de Cristo, se aproveitam da noiva de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus, é a noiva de Cristo. XVI. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Deus manda Jeremias falar a verdade na porta do templo, para pastores, profetas, líderes, para o povo em geral. E Jeremias tem um coração que pulsa, que bate, que ama. Assim como Moisés
que intercedia pelo povo. E aí Deus diz para ele que não intercede por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Sabe o morno que o Senhor vomita? Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então as pessoas pensam que Deus não está vendo, que Deus não sabe o que está acontecendo. Claro que Deus sabe, claro que Deus vê. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. Os filhos apagam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Quem diz que é de Deus, quem diz que é cristão, quem diz que segue a Bíblia, mas oferece ofertas, oferendas, sacrifícios, trabalhos à rainha dos céus, libações para outros deuses. E sabe o que isso faz? Provoca a ira do Senhor. E aqui está falando que é o pai, que é o filho, que é a mulher, que é toda a família. Deus diz que abomina isso, e é isso que o povo de Deus faz. E aí ele faz essa pergunta: será que é a mim que eles estão provocando a ira? Ou eles estão fazendo isso para a vergonha deles mesmos, para a sua própria ruína, para a sua própria destruição, para o seu próprio castigo? 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. É como eu digo para vocês, para mim é tão claro. Eu leio e eu entendo o que está escrito aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Significa isso aqui é palavra de Deus. Ipsis literis, o Senhor disse: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Porque Deus explicou tudo até esse versículo. É fruto do pecado, é castigo, é juízo, é punição, é disciplina, é justiça de Deus, é santidade de Deus. E aí, as pessoas sofrem, os animais sofrem, as árvores sofrem e os frutos da terra, a semente, aquilo que era para produzir uma prosperidade para aquele povo, vai ser ruína, vai ser devastação, vai ser desolação. É isso que a palavra está nos dizendo. 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem.
que está dizendo? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus se agrada muito mais de obediência do que de sacrifícios. Não é porque tu foi no templo, não é porque tu cumpriu um ritual, porque tu faz os teus votos, segue uma religião, que tu tá agradando a Deus. O que agrada a Deus? Quando tu ouve a voz de Deus. Quando Deus é o teu Deus. Quando tu ama a Deus. Quando tu anda nos meus caminhos. Quando tu faz o que eu te ordeno. É isso que Deus está explicando. É isso que importa para Deus. O que aconteceu no 24? Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Aí tu pensa num povo que não progride, um povo que não desenvolve, um povo que não é abençoado, um povo que não prospera. Por quê? Porque está andando para trás e não para frente. Porque está em pecado, porque tem malícia, tem iniquidade, tem transgressão. Não querem ouvir a Deus, não atendem a Deus, não andam nos conselhos de Deus, andam na dureza do seu coração maligno. Isso quer dizer andar para trás. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Deus fica falando assim, eu nunca desisti de vocês, eu sempre lutei, eu sempre fiz tudo para que vocês andassem nos meus caminhos, para que vocês me amassem. Vocês nunca me amaram, vocês preferiram seguir outros deuses, falsos deuses, vocês vivem em pecado, vocês não andam em santidade, vocês não buscam a minha face, a minha presença. Desde o Egito, eu libertei vocês da escravidão. Mas vocês não quiseram me ouvir. Nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior que os seus pais. Então a gente está vendo aqui que o pecado passou de geração em geração. Que muitas pessoas fazem coisas erradas porque os seus pais fazem e seguem. Então amam mais aos pais do que a Deus, né? Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Vocês os chamará, mas eles não responderão. É isso que eu falo, é muita dor. Tu chama a pessoa para fazer uma coisa e aquilo vai dar tudo errado. É assim que eu penso. Tu vai falar, mas eles não vão te ouvir. Tu vai falar, mas tu vai ser rejeitado. Tu vai falar, mas eles vão continuar pecando. Então você lhes dirá, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Eu expliquei para vocês no início de que Jeremias é considerado profeta chorão. E eu falei que eu entendo muito bem, porque é muito fácil tu sentir a dor de Deus, tu te emocionar, tu entender a rejeição do povo, que o povo trocava Deus por qualquer coisa. Era por um pedaço de carne, era por um deus, uma deusa, era um reino, era uma cidade. Tudo valia mais do que o próprio Deus. Esse Deus que tirou eles do Egito. Não era um amor sincero, não era um amor genuíno.
não era um povo que realmente amava o seu Deus. Era um povo que não aceitava a disciplina, porque não aceitava a santidade de Deus. Não queria andar nos caminhos de Deus. Não reconhecia os seus pecados, as suas transgressões. A verdade desapareceu. Foi eliminada da sua boca. 29. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Aqui, assim, ó, só falta dizer, registre-se e publique-se. É como se Deus oficialmente estivesse dizendo: larguei vocês de mão. Dei carta de divórcio. Me separei. Acabou. Comecem a prantear, porque o Senhor rejeitou e abandonou vocês. E aí tu lê isso e tu é indiferente? Não te dói saber que Deus vem com ira, com furor contra homens, animais, contra a terra, contra o fruto da terra, a semente? Que Deus vai pesar a mão sobre o povo? Que o povo vai sofrer muito? 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. O único que deveria ser adorado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de tudo, de todos, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E aí o que o povo fez? Colocaram os ídolos abomináveis no templo, que se chama pelo meu nome. Tu consegue imaginar? Tu consegue? Edificaram os altos de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimarem sacrifícios os seus filhos. Por que que eles faziam isso? Porque as outras nações faziam. Porque eles acreditavam que eles teriam o favor dos deuses se eles sacrificassem seus próprios filhos. Queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem sequer me passou pela mente. Tipo, Deus nunca pediu isso. Deus nunca quis isso. Deus disse que era para ensinar os filhos, inculcar nos filhos. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Onde tinha bênção e prosperidade, vai ter morte. Os mortos serão sepultados em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. E não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Como que tu lê isso e tu não sente a dor do povo? A dor de um povo pecador que se desviou do seu Deus, que virou as costas para Deus e que vai ter que sofrer muito, sofrer a punição, sofrer o castigo, sofrer a disciplina. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 7 de Jeremias? Assim diz o Senhor: emendai os vossos caminhos e as vossas obras. Não confieis em palavras falsas.
Dai ouvidos à minha voz, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. É o convite de Deus, mais uma vez, ao arrependimento. Mas o povo não quis ouvir. O povo continuou na sua prostituição, na sua idolatria. Continuou buscando respostas em falsos deuses, fazendo sacrifícios abomináveis ao Senhor, roubando, matando, mentindo, agindo como se Deus não visse, como se Deus não soubesse, ignorando que Deus tudo vê, ignorando a santidade de Deus, o poder de Deus. Por isso veio a disciplina, por isso veio o castigo, por isso veio o juízo de Deus.